bem, voltamos aqui na TV Nova, é uma alegria você estar conosco e no nosso programa de hoje a gente tem a alegria de partilhar uma conversa tão agradável com o Frei Tito. Frei Tito, atualmente o senhor está onde? O senhor está residindo onde? Qual é a sua paróquia? Quais são as suas atividades? Atualmente eu resido na região metropolitana do Recife, lá no bairro da Piedade, fica em Jaboatão dos Guararapes. Num conventinho do século XVII. Olha aí. Um convento e capela dedicada a Nossa Senhora da Piedade. Daí cuja imagem você já mostrou e registrou. Isso. Por sinal, amanhã, domingo, é o dia da festa da paróquia Nossa Senhora da Piedade. A paróquia tem o mesmo nome. O conventinho lá foi mandado construir por um português, Francisco Salcedo. Foi inaugurado em 1684. Nenhum de nós era vivo ainda. Foi um convento votivo. Certo. Como ação de graça, ele ter escapado de um naufrágio nas pedras lá que povoam o nosso mar lá de Piedade e de Boa Viagem, que você conhece. Então, o navio fez água, mas ele e parte, eu acho, da tripulação conseguiram escapar com vida. Então, ele cumpriu o prometido, mandou construir o convento e a capelinha, e ele era dono lá do patrimônio. Aqui ele deu o nome de Nossa Senhora da Piedade, da qual essa invocação de Nossa Senhora, que ele tinha muita devoção, né? Muito bem. Muito da devoção dele. Aí então ele mandou buscar em Portugal a imagem, que tem 2 metros de altura, da padroeira da capela, Nossa Senhora da Piedade. E então, depois, por morte, como ele morreu sem descendentes, ele deixou o patrimônio dele, a Sesmaria, a pequena Sesmaria, para o Convento do Carmo do Recife. E também a capela e o conventinho, que era chamado de hospício. O hospício não para acolher frade doido. A palavra hospício hoje tem esse sentido. Sim. Mas naquela época, hospício era conventos pequenos, casas de repouso para os frades que chegavam das viagens Das missionárias, missões, certo. carregados de doenças, mordedura de cobra, de escorpião, Olha só. e malárias, né? Que tinham... Alguns voltavam bastante doentes. Então, esses hospícios acolhiam esses frades para tratamento de saúde. Era um hospital que nós tínhamos. Olha hospitais. Nós tínhamos aqui em Pernambuco, esse da Piedade, temos um na Paraíba, em Lucena, no município de Lucena, ao norte de João Pessoa. Tínhamos um, mas foi destruído, lá em Alagoas também, em Penedo, hospício. Sim. São, portanto, conventinhos destinados à cura, à Muito recuperação dos religiosos. Ô, Frei Tito, me diga uma coisa, todo religioso, ele tem a característica de ser um missionário. Qual foi a missão? Eu não acho que para o religioso não existe missão difícil, mas para o senhor, que já tem uma longa trajetória nos carmelitas, passou por uma missão mais difícil? O senhor já passou por uma missão, qual foi a missão mais difícil? Tem gente que vai para a África, para Cuba, né? Ou aqui no Nordeste, ou na Amazônia. O senhor já teve essas realidades de viver uma missão intensa em lugares onde o evangelho é difícil de chegar? Qual foi a missão mais difícil que o senhor passou? A missão mais difícil que eu passei foi aqui perto, na periferia do Recife, lá no bairro de Prazeres. Certo. Eu fui o primeiro pároco lá em Cajueiro Seco. Cajueiro Seco. Mas antes de ser criada a paróquia por Dom Helder, juntamente com a paróquia Nossa Senhora da Piedade, em março de 1985, desde janeiro de 1983 que eu comecei a trabalhar em Cajueiro Seco, criando comunidades. Olha só. Aí a gente sofria, primeiro, repressão, estava dentro do regime militar ainda, né? Era repressão, era desconfiança, porque trabalhava no meio dos pobres.
A segunda dificuldade, eu tive que fazer uma conversão cultural. Porque antes eu trabalhava sobretudo com a liturgia, eu fazia parte da comissão aqui de Diocesana de Liturgia, trabalhando diretamente com Dom Helder, na implantação da reforma litúrgica do Concílio, Vaticano II, e trabalhava com juventude. Olha só. Fazendo missa de jovens e trabalhando com grupos de juventude em colégios, na orientação religiosa de colégios da classe média e alta. Correto. Então, o trabalho lá com gente pobre foi uma conversão cultural a tal ponto que eu me senti na obrigação de ir para a universidade estudar antropologia cultural. Correto. Para entender, sobretudo, duas coisas. A situação de família dos pobres, muito diferente da organização da família classe média na época, que era mais organizada naquele tempo do que hoje. Diga-se de passagem. Eu não consegui entender como na família a mulher era o pai e a mãe normalmente. E também tinha que assumir a direção econômica da casa. Porque estávamos nos anos 80, anos muito difíceis, uma crise muito grande, semelhante à de hoje, e que a grande maioria lá eram desempregados. Eu estava cansado de ver nas minhas andanças lá durante o dia, visitando as casas, não à tarde, quando eu chegava para visitar algumas casas e celebrar a missa à noite, encontrar alguns cidadãos voltando da cidade dizendo: padre, eu vou ter que passar na barraca e tomar uma cachaçinha, porque eu quero chegar em casa meio zonzo para não brigar com minha mulher, que eu sei que ela vai cair em cima de mim porque eu estou voltando sem levar nada para casa. É difícil. Aí eles bebiam para ficar meio zonzo, para cair logo na cama, dormir e evitar de brigar. A tal ponto o nível de angústia chegou. Sim. Eu via garotos, rapazes, em vez de tomar cachaça, tomava álcool, porque era mais barato de comprar do que cachaça. Então a gente vivenciou isso, para mim foi um sofrimento, martírio muito grande. Aí eu corri para nossos irmãos norte-americanos. Eu tive a oportunidade, nesse tempo eu fazia parte de um grupo de trabalho da Ordem Internacional. Aí encontrei norte-americanos, mostrei a situação. O deles, o encarregado da administração missionária, lá da província do norte a província nossa carmelita, dos Estados Unidos, cuja sede é em Chicago, nos Estados Unidos. Ele veio aqui, tomou conhecimento da situação, in loco, aí dispensou alguns tantos $40 mil. Com isso a gente pôde movimentar a comunidade, movimentar um grupo de crianças e jovens para comerem, para estarem lá antes de ir para a aula, comerem, fazerem um lanche reforçado antes de ir para a aula. E outros projetos de desenvolvimento. Né? Muito bem. Pois é, por aí. Nós estamos conversando com o Frei Tito aqui na TV Nova, é uma alegria no programa Nova Esperança. Frei Tito, e a gente agora vamos falar sobre um novo projeto, que é esse livro maravilhoso, que está uma repercussão muito grande, sobre Frei Caneca. Deixa eu ver aqui, veja aí, minha gente. Frei Caneca, Vida e Escritos. É da CEP Editora, lembrando sempre um abraço para o pessoal da CEP Editora, que eles sempre valorizam as ações religiosas, eles têm uma escrita bonita sobre Dom Helder, né? Então aqui, ó, Frei Tito, você pode, de fato, adquirir, aqui, ó, muito bem, Frei Tito, Frei Caneca, Vida e Escritos. A gente adquire lá na CEP, onde é que a gente pode adquirir? E primeiro fale, em breve, palavras assim, sobre como surgiu a ideia de escrever sobre Frei Caneca. O meu contato com o Frei Caneca vem primeiramente porque eu sou carmelita. E em segundo lugar porque eu sou recifense e ele é também. Ele nasceu no bairro que hoje não existe mais, fora de Portas, que ficava no istmo que liga Recife a Olinda. O bairro fora de Portas. E eu nasci, como eu já disse, em Apipucos e morei no bairro de São José, atrás da Basílica do Carmo. Pois bem,
uma outra coisa que me identifica com o Frei Caneca, ele era intelectual. E uma outra coisa que me despertou essa paixão por ele é que ele é uma das figuras no Brasil, do clero brasileiro, que fez uma visão cristã do iluminismo. Ah, muito bem. Ou seja, ele tratou as verdades dogmáticas, dos dogmas da fé e da vivência religiosa, a partir da linguagem do iluminismo. Fez uma leitura cristã do iluminismo. E por isso que nesse livro eu priorizei justamente publicar 3 obras que refletem isto e que não são muito publicadas pelos comentadores estudiosos do Frei. As obras de Frei Caneca preferidas pelos comentadores são as obras políticas. Correto. E aí vocês têm 2 obras religiosas, 2 sermões que ele publicou, um sobre a oração, o outro o sermão que ele pronunciou a convite da Câmara do Recife, quando do Te Deum, o que a Câmara do Recife homenageou e celebrou a coroação de Dom Pedro, imperador do Brasil, dia 8 de dezembro de 1822. Neste sermão, ele traça um quadro muito interessante de aproximação entre a solenidade da Imaculada Conceição e a solenidade da aclamação do imperador. Né? Isso. E o terceiro texto é um tratado filosófico, cultural, político-filosófico, um ensaio de filosofia política, podemos dizer, sobre a pátria do cidadão, que tinha por finalidade fazer com que os pernambucanos, depois da proclamada independência, depois da coroação de Dom Pedro I, deixassem de perseguir os portugueses que moravam no Recife, provando que eles também eram cidadãos brasileiros, porque tinham vindo para cá, e aqui tinham se formado, tinham se casado, estavam trabalhando e estavam contribuindo com o progresso da terra. Correto. Então, a tese dele, cidadão não é somente quem nasce naquele país, mas quem vem de fora para o país e dá uma contribuição importante para o progresso do país. Que maravilha. Então, minha gente, aqui está o livro. É nessa aqui? Aqui, olha aí, Frei Tito escrevendo sobre Frei Caneca. É um trabalho maravilhoso. Você pode ir na Igreja de Piedade e encontra. Encontra onde, Frei Tito, o livro? Já está colocado em algumas livrarias. Ótimo. Lá, o Cais do Sertão, no Cais do Sertão. Cais do Sertão. Tem uma livraria da CEP, que tem certo. lá. Na própria livraria da CEP, que fica em Santa Amaro. Também na livraria da Imperatriz, na Rua da Imperatriz. Lá numa livraria em Casa Forte, certo. na Praça de Casa Forte. Correto. Eles mandaram ontem essa lista de... Correto. E qual o telefone lá do convento, de onde o senhor vive, para as pessoas saberem mais informação? Telefone. Tem algum telefone? De lá sim. De Piedade? Eu vou dar o meu celular, da Oi. Pode dizer. O Datim está com problema Pode agora. dizer. Pode dizer. 81, né? 985473373. Muito bem, repita. 985473373. Muito bem. O telefone do nosso convento, telefone fixo, infelizmente eu não gravei certo, ainda. Mas o da paróquia é 33610992. Muito bem. A secretária chama-se Alba, pode pedir informações para ela repassa para mim, deixa lá o seu telefone e eu repasso as informações adquira pedidas. Frei Caneca, Vidas e Escritos da CEP, que está aqui o nosso querido Frei Tito. A gente vai para um rápido intervalo, não? A gente encerra para um momento de oração. A gente pode fazer um momento de oração? Ah, tá bom. Ok. Então a gente encerra aqui o nosso programa. Fiquem na luz de Deus. Um forte abraço.
Um cheiro no coração. Fiquem na luz. Tchau, tchau.